Imagine uma gaiola de metal, fria, áspera, absolutamente impessoal. Dentro dela há apenas um rato, completamente sozinho. Ele não tem para onde ir, não tem com quem brincar, não tem absolutamente nada para fazer, a não ser encarar as paredes de aço. Na gaiola existem 2 bebedouros. O primeiro contém água pura, cristalina. O segundo contém água misturada com uma dose cavalar de heroína ou cocaína. O rato, consumido pelo tédio e pela agonia do isolamento absoluto, experimenta a água com a droga. Ele sente um alívio imediato. O vazio desaparece por um instante. Então, ele volta. Ele aperta a alavanca do bebedouro, de novo, e de novo, e de novo, de forma compulsiva, cega, desesperada, até que o seu pequeno animal não aguenta mais, e ele morre de overdose. Agora, eu quero que você pegue essa imagem cruel e bora os contornos dela na sua mente. Veja as grades de metal se dissolvendo, lentamente, e se transformando nas 4 paredes de um quarto com as luzes apagadas. A alavanca do bebedouro de aço muda de forma, ela se achatar, ganha um brilho azulado e se transforma em uma tela de vidro. E o rato, confinado no escuro, se transforma em um ser humano. Talvez se transforme em você. É madrugada. O silêncio da casa é ensurdecedor. O ser humano desliza o dedo na tela de baixo para cima de novo e de novo, e de novo, e de novo, arrastando um feed infinito de vídeos buscando com o mesmo desespero daquele pequeno animal uma única gota de dopamina para anestesiar a dor da sua própria solidão. Seja muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Hoje, nós não vamos apenas falar sobre um experimento científico antigo. Nós vamos olhar profundamente para o espelho. Nós vamos entender com uma clareza que chega a doer na alma. Por que a nossa sociedade moderna, com todo o seu avanço, a sua tecnologia e o seu brilho, se transformou em uma gaiola perfeitamente disfarçada? Nos anos 70, os cientistas usavam essa imagem assustadora do rato solitário para nos ensinar que as drogas químicas eram irresistíveis, que elas sequestravam o cérebro e que qualquer ser vivo exposto a elas estava inexoravelmente condenado ao vício. Era uma visão desesperadora. Mas um psicólogo chamado Bruce Alexander olhou para aquele experimento clássico, olhou para aquela gaiola fria e percebeu uma falha trágica de lógica. Ele pensou o óbvio, que ninguém queria ver. É claro que o rato vai beber a água com droga até morrer. Ele está na solitária. A solitária, o isolamento completo, enlouquece qualquer criatura viva. Então, o Dr. Alexander decidiu mudar a pergunta da pesquisa. Mais importante, ele decidiu mudar o ambiente. Ele construiu o que ficou eternamente conhecido como o Parque dos Ratos. Era um verdadeiro paraíso para os roedores. Tinha 200 vezes o tamanho de uma gaiola normal. O chão era coberto de serragem perfumada. Havia latas coloridas para eles se esconderem, rodas giratórias, túneis complexos, comida da melhor qualidade. E, o mais importante de tudo, havia outros ratos. Havia comunidade. Eles podiam brincar, podiam lutar, podiam acasalar, podiam simplesmente existir em conjunto, como a natureza planejou. O Dr. Alexander, então, colocou os mesmos 2 bebedouros dentro do Parque Feliz. A água pura e a água com a droga. E o resultado, meus amigos, é uma das descobertas mais poéticas, libertadoras e reveladoras da história da psicologia. Os ratos que viviam no parque, que tinham amigos, que tinham espaço, que tinham uma vida cheia de significado para a sua espécie, simplesmente ignoraram a água com droga. Eles até experimentavam de vez em quando, mas não gostavam de como aquilo os deixava letárgicos, de como aquilo atrapalhava a brincadeira social deles. E voltavam, quase sempre, para a água pura. Nenhum rato do parque morreu de overdose. Nenhum deles se tornou um viciado compulsivo. E é aqui, exatamente neste ponto,
que a ciência esbarra violentamente na filosofia de vida. Nós passamos séculos acreditando que o vício era uma falha moral, uma fraqueza de caráter imperdoável, ou um mero sequestro químico do nosso cérebro. Mas o Parque dos Ratos nos sussurra uma verdade muito mais profunda e muito mais desconfortável. O vício é uma adaptação. O vício é a resposta desesperada de um ser vivo a um ambiente que não atende às suas necessidades mais essenciais de conexão, de afeto e de sentido. Olhe ao seu redor. Olhe para a arquitetura invisível e fria da nossa sociedade moderna. Nós construímos para nós mesmos as gaiolas vazias mais sofisticadas de toda a história humana. Nós moramos em blocos de apartamentos gigantescos, cercados, literalmente, por milhares de pessoas, por todos os lados. E não sabemos o nome do nosso vizinho de porta. Não olhamos nos olhos de quem cruza conosco no corredor. Nós criamos cidades agressivas, desenhadas para passagem rápida de carros e não para encontros lentos e casuais nas calçadas. Nós substituímos a sagrada mesa de jantar, onde as famílias conversavam e se curavam das dores do dia, por sofás macios, onde cada um devora a sua refeição encarando, isoladamente, a sua própria tela brilhante. Nós estamos hiperconectados por cabos submarinos e sinais de satélite, mas estamos profundamente, dolorosamente, desnutridos de afeto humano real e presos nessa imensa gaiola moderna, sem a roda de fiar, sem a fogueira da tribo, sem a praça da aldeia para nos acolher. Nós procuramos instinto e ela está em toda parte, fluindo em abundância. A água com droga do século XXI não é apenas a substância química ilícita, não é apenas o álcool ou o cigarro. A nossa água com droga é o scroll infinito e entorpecente no TikTok, que nos dá a ilusão de novidade sem nunca nos dar sabedoria. É a pornografia, que nos oferece a ilusão fácil da intimidade, sem exigir de nós a enorme coragem da vulnerabilidade real. É a cultura do cancelamento, a atração mórbida pela tragédia e pela violência nas redes, que nos dão a falsa ilusão de estarmos participando de uma tribo, quando estamos apenas destilando o nosso próprio veneno no escuro. É o consumo frenético, o comprar coisas que não precisamos, com dinheiro que ainda não temos, para tentar preencher um buraco no peito que não tem formato de coisas, tem formato de gente. Sei voca, sei pega. Noite após noite, apertando a alavanca de vidro do seu celular, anestesiando a sua mente para não ouvir o eco da sua própria respiração. Eu quero que você ouça isso com muita, mas muita atenção. Você não é fraco. Você não tem a alma quebrada. Você é um ser humano que, assim como o ratinho na gaiola de metal frio, está apenas tentando suportar, tentando sobreviver a um ambiente que te privou cruelmente daquilo que você mais precisa para florescer. O jornalista Johann Hari, ao compilar essas pesquisas revolucionárias, cunhou uma frase que resume toda a dor e toda a esperança da nossa era. Ele disse: o oposto do vício não é a sobriedade. O oposto do vício é a conexão para curar a nossa angústia crônica, a nossa tristeza que não passa. Nós não precisamos de mais restrições severas, de mais isolamento punitivo. Nós precisamos, urgentemente, construir o nosso próprio Parque dos Ratos humano. Nós precisamos trazer de volta os brinquedos, as cores e os amigos que faltam na nossa gaiola vazia. E quais são os nossos brinquedos? É a arte, a música, a literatura que elevam a nossa alma e nos lembram da urgência e da beleza poética de estarmos vivos. É a contemplação silenciosa e curativa da natureza. É sentir o vento gelado batendo no rosto. É sentir o cheiro pungente da terra molhada depois de uma tempestade de verão. É a filosofia que não nos dá respostas prontas, mas nos ensina a amar as perguntas difíceis,
nos devolvendo a nossa autonomia de pensamento. E muito acima de tudo isso, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da empatia visceral de sentar de frente para um velho amigo, ouvir a sua angústia sem tentar consertar nada, sem olhar para o relógio, e dizer apenas: eu estou aqui com você. Nós precisamos do toque físico, do abraço apertado e demorado que regula, quimicamente, o nosso sistema nervoso em pânico. Nós precisamos do riso frouxo compartilhado em uma mesa de bar, da vida em comunidade, do sentimento inegociável de pertencimento a uma tribo real, feita de carne, de osso, de falhas e de perdão. A nossa gaiola moderna, com todas as suas luzes de neon e as suas telas brilhantes, tem as portas abertas. Elas não estão trancadas por fora. As grades são feitas dos nossos próprios hábitos, dos nossos medos enraizados e da ilusão assustadora de que um avatar de pixels pode algum dia substituir o calor reconfortante do sol e do toque humano. Eu te convido hoje a empurrar essa porta, a usar as suas próprias mãos para destruir as grades da sua gaiola invisível. Saia de casa, mesmo sem rumo. Vá caminhar em um parque pis na grama. Sinta o mundo físico pulsar debaixo dos seus pés. Ligue para aquele amigo que você não vê há meses. Não mande uma mensagem de texto seca. Ouça a voz dele. Sinta a respiração dele do outro lado da linha. Escolha, com a teimosia dos sobreviventes, a vida real, com toda a sua bagunça, a sua complexidade, a sua dor inevitável e a sua beleza absolutamente insubstituível. Se essa reflexão ressoou lá no fundo das suas incertezas, se ela trouxe um pequeno raio de luz para suas próprias gaiolas escuras, eu te convido, de coração aberto, a se inscrever aqui no canal de Tudo Um Pouco. Nós estamos aqui, toda semana, dedicados a construir não apenas um canal de vídeos, mas uma ponte de resgate, uma comunidade para nutrir o seu intelecto, acolher a sua fragilidade e conectar a sua alma a outras mentes que também estão exaustas da superficialidade do mundo. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte da nossa tribo em busca de sentido. E antes de você fechar este vídeo e voltar para a correria do seu dia, eu quero te fazer uma pergunta e pedir que você deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários, com a sua mais corajosa honestidade. Qual é a água com droga que você tem usado hoje em dia para tentar fugir da sua própria solidão? Qual é a alavanca que você aperta quando a gaiola parece apertada demais? É a rede social? É a compra compulsiva? É o trabalho em excesso? Vamos conversar sobre isso. Ao falarmos das nossas gaiolas, nós começamos a quebrar o isolamento juntos. Um abraço afetuoso, busque a conexão verdadeira hoje e até o nosso próximo encontro.